Capítulo 5 – As grandes unidades coletivas. Nos capítulos precedentes, desenvolvemos e comentamos alguns pontos de A Grande Síntese, especialmente aqueles de caráter social, tratados quase no fim daquele volume. Foram ampliados aqui, especificamente, os capítulos Força e Justiça, a Gênese do Direito, o Problema Econômico, a Distribuição da Riqueza, da fase hedonística à de colaboração. Os conceitos expostos ali, rapidamente no quadro de conjunto, foram considerados novamente de modo mais minucioso e sob um aspecto mais prático e atual, tendo em vista, de preferência, mais a sua aplicação do que a posição ocupada por eles no organismo universal. A perspectiva de A Grande Síntese é diferente da perspectiva destas páginas. Lá, partindo de premissas cósmicas, os problemas do homem e da sociedade aparecem apenas por último, como conclusão. Aqui, pelo contrário, esses problemas representam a base e o ponto de partida do trabalho, de onde a conclusão se eleva pouco a pouco, desde a grande massa coletiva até o caso individual, que, embora mais seleto e muito menos numeroso, é em compensação mais evoluído. O caminho fatal de ascensão, entrevisto no fim do capítulo anterior, não se manifesta somente através da formação de um tipo biológico mais elevado, com funções de direção, naturalmente colocado como guia da sociedade, mas se apresenta também de maneira diversa. Esse impulso evolutivo tende ao aperfeiçoamento não somente do indivíduo, mas também das grandes massas sociais, nas quais ele investe de maneira cada vez mais extensa. Creia-se ou não no Estado, aceite-se ou não a estatolatria moderna, basta considerar o fenômeno biológico universal e imparcial para verificar em nossos tempos a tendência à organicidade social. Considerado mais ou menos sem valor nos séculos passados, o povo, através da Revolução Francesa, surgiu no palco da vida política. Antes valiam só os indivíduos e as classes dominantes. A aristocracia selecionada estabelecia os valores coletivos e imprimia seu cunho nas massas populares, que, exceto nos momentos excepcionais, continuavam obedientes e mudas, sem pensamento próprio. Os estratos inferiores da sociedade jaziam abandonados. O conceito de povo organizado, que exprime seu pensamento e toma parte na vida política, e o princípio de massa organizada em grandes unidades coletivas são muito modernos. Vamos nos ocupar agora desse aspecto diferente, coletivista e não individualista da evolução humana, o qual diz respeito à formação desse novo e múltiplo indivíduo coletivo, característica de nossos dias, deixando de lado aquele aspecto do sazonamento de um novo tipo biológico, já tratado anteriormente. Esse novo e múltiplo indivíduo humano
organizado em sociedades nacionais e estatais, com cérebro dirigente, nervos, órgãos, membros, coordenação de funções, semelhante ao organismo individual, mas com dimensões muito maiores e formas muito mais vastas, um novo ser com expressão física e psíquica, dada pelas massas e pela consciência coletiva, representa uma nova criação biológica, produto da evolução. Enquanto, porém, a maturação do tipo biológico mais elevado significa desenvolvimento em altura, a formação desse novo e gigantesco indivíduo representa desenvolvimento em superfície. No primeiro caso, exalta-se a qualidade, no segundo, conquista-se a quantidade. Os dois casos se completam, embora crescendo em direções diferentes e com importância própria. Trata-se de dois impulsos necessários que se fundem na estrada das ascensões humanas. Nessa nova organicidade, não desaparece o individualismo do tipo biológico dominante, que passa simplesmente a coordenar nela as suas funções. Mesmo sendo geralmente primitivo, o involuído sempre pode, como indivíduo, evoluir seguindo caminhos individualistas. Mas, como isto é raro, o enquadramento coletivo o educa e o faz progredir. Esta é a razão pela qual o individualismo não fica mutilado, porquanto seus caminhos continuam abertos àqueles que têm força para emergir. Nos séculos passados, a vida pertencia apenas ao indivíduo selecionado, diferenciado da massa. Porém, hoje ela é de qualquer elemento da sociedade humana, que agora, em vez de ser um obstáculo, constitui a coletividade à qual ele pertence como membro. A extensão da participação nas atividades a todos os indivíduos representa uma primeira tentativa para uma nova e gigantesca construção, porém significa um rebaixamento do nível social àquele do tipo corrente, do homem da rua, que pode ser tudo menos tipo eleito. O nível social rebaixou-se até o nível do tipo comum, que, em compensação, ligou-se a um círculo de vida por ele antes desconhecido. A formação das grandes unidades coletivas teve, pois, como primeira consequência, o rebaixamento involutivo do tipo de vida até o plano dos primitivos. Isto não pode ser evitado. É assim que se paga o progresso em extensão. Nasceu, todavia, um novo ser coletivo, que mesmo inicialmente involuído e primitivo, constituindo hoje apenas um embrião em crescimento, exprime a possibilidade de imensos desenvolvimentos futuros. O povo desperta, sem dúvida, como se voltasse à vida. Nessa nova formação coletiva, cresce e se multiplica numa rede de contatos e trocas o escasso valor individual do involuído, que não mais aparece sozinho, reduzido a seu valor intrínseco, mas vive em função do novo organismo no qual, participando como célula, ele se multiplica. Nas unidades coletivas, o indivíduo vem a conhecer novas formas de vida e de relação, sentindo-se transportado para um novo plano orgânico, antes desconhecido.
A nova criação biológica de nossos dias, portanto, é exatamente esse novo indivíduo coletivo, com milhões de cérebros, procurando coordenar o seu pensamento segundo correntes de consciência, nas quais ele busca formar uma personalidade própria e unitária, diferente daquelas dos indivíduos componentes. A psique individual pode, assim, agir de dois diferentes modos, segundo o ponto de vista do indivíduo como indivíduo ou segundo o ponto de vista do indivíduo como célula social, tendo funções e objetivos individuais no primeiro caso e coletivos no segundo. Trata-se de duas posições diversas, entre as quais podem nascer contradições, levando o indivíduo, como célula social, a fazer com finalidade social o que jamais faria apenas como indivíduo. Ele pode, desse modo, sob a forma de delinquência, exercer funções de justiceiro. Mas o indivíduo coletivo, enquanto tende, no seu conjunto, a adquirir uma consciência unitária, própria e distinta daquelas dos indivíduos componentes, tende, nas suas peculiaridades e estrutura interior, à especialização das funções. As grandes unidades coletivas são gigantescos organismos sociais, colossais e monstruosos indivíduos biológicos, dos quais o homem é a célula, as classes sociais são os tecidos, as classes dirigentes são o cérebro, as massas são o corpo. Estas unidades possuem sistema nervoso, com órgãos de sensibilidade e de coordenação de funções. As atividades que o indivíduo exerce nessas unidades são aquelas mais de acordo com as suas capacidades peculiares. O involuído encarrega-se de desempenhar as funções mais baixas, de agressão, guerra e destruição, enquanto o evoluído desempenha funções intelectuais e diretivas. Eis como o tipo biológico mais elevado enquadra-se no novo organismo coletivo. Entre os dois extremos, os administradores distribuem-se segundo suas qualidades específicas. Assim, os três tipos humanos, vistos no capítulo 3, encontram lugar nessa estrutura e fazem suas tarefas. O indivíduo coletivo, no entanto, uma vez que ainda está apenas sendo formado, não tem até agora uma definição clara do critério distintivo das funções, razão pela qual há entre as partes aquelas lutas e incertezas próprias do período de formação. Existe, sem dúvida, semelhança com o organismo biológico, mas ao nível de organismo embrionário e experimental, como no período paleontológico. Tal como no corpo humano, percebe-se o princípio da especialização e da coordenação das qualidades individuais, mas apenas no estado de tentativa. Do ponto de vista biológico, torna-se muito importante a observação do esforço feito hoje pela vida para coordenar suas conquistas individualistas e disciplinar suas forças no plano humano. Neste período histórico, chega a parecer que o esforço seletivo, de natureza também separatista, cede o passo ao esforço orgânico e social, de natureza coordenadora. A primeira tendência movia-se em direção individualista, para produzir poucos exemplares do tipo eleito,
enquanto a segunda caminha em direção coletivista, a fim de produzir muitos exemplares do tipo medíocre e valorizá-los pelo número, em vez de individualmente, transformando-os num grande organismo coletivo. Levamos em consideração neste livro as duas formas de expansão vital e evolutiva, que são ambas necessárias para completar o fenômeno da construção e ascensão. Veremos, enfim, que os elevados níveis evolutivos não podem ser atingidos pelas massas, numerosas, porém medíocres. Mostraremos também que, uma vez cumprida a sua função e alcançado o rendimento das qualidades por eles adquiridas, aqueles poucos eleitos que conquistaram os níveis superiores tendem a se separar da humanidade terrestre. Tornava-se necessário, porém, completar o exame do fenômeno evolutivo, observando também o seu aspecto coletivo, começando pela base, baixa porém extensa, da pirâmide social, onde se encontra a grande maioria, que, embora de modo diferente do evoluído, procura ativamente sua própria construção biológica. Existem, portanto, duas correntes de atividade evolutiva, realizando dois trabalhos intensos. A primeira conclui na formação do super-homem, que se separa e se afasta da humanidade, cujas baixas formas de vida, para ele insuportáveis, seu grau evolutivo não tolera mais. A segunda não considera a exceção, pois é algo bem raro, mas sim a regra geral, de nível medíocre, operando sobre primitivos e deserdados para realizar com eles uma conquista tão importante quanto a outra. A vida não abandona ninguém, oferecendo a cada um, de acordo com a sua natureza, a atividade adequada e lhe confiando a respectiva tarefa. Alguns tipos preferem subir sozinhos até os mais elevados cimos. Outros sabem viver e trabalhar apenas no meio da massa e em função dela. Ambos os trabalhos, porém, merecem respeito e são importantes para o progresso. Ambos contêm a incerteza da tentativa e o risco do inexplorado. Ambos representam o esforço criador, o trabalho da gênese biológica. Estes dois pontos resumem a dupla fórmula vital do futuro em seu duplo aspecto, individual e social. Observemos este novo indivíduo biológico coletivo. Como todas as primeiras formações embrionárias da vida, ele agita-se desordenadamente, procurando se configurar mais estavelmente. Sente confusamente e se move desarticuladamente, de modo incerto, como todas as construções biológicas recém-formadas. Trata-se, na verdade, de um novo e imenso corpo vivo, de um corpo social com as características, as leis, os instintos, as moléstias e as defesas da vida orgânica e psíquica. O paralelo entre organismo individual e organismo social não só confirma a nossa concepção biológica do fenômeno social, mas também o esclarece, porquanto reencontramos nele as leis reguladoras do organismo do indivíduo. Essa relação nos permite compreender o funcionamento da unidade coletiva e prever o seu futuro, utilizando-nos dos mesmos princípios já encontrados no caso individual.
Poderemos, assim, compreender melhor a lei reguladora dos acontecimentos históricos, que, se forem considerados como fenômenos de biologia social, irão nos permitir fazer, à luz da patologia social, a diagnose das crises coletivas e estudar, de acordo com a fisiologia coletiva ou dos corpos múltiplos, o funcionamento do novo grande organismo. Então poderão ser aplicados na análise aqueles conceitos próprios da anatomia, como o de atrofia, hipertrofia, circulação e metabolismo, centros cerebrais e nervosos, correntes de consciência, gênese, crescimento, maturidade, senilidade, morte e hereditariedade, ciclos vitais, transformismo evolutivo. Dessa forma, tal como nos referimos em relação ao indivíduo, poderemos também, a respeito da unidade social, falar em personalidade, destino, responsabilidade, missão. Essas comparações são lícitas e lógicas, pois o universo é dirigido por uma só lei. É regido por um conjunto único de leis, sempre onipresente. O fenômeno social, assim como o fisiológico, segue a mesma lei universal expressa pela trajetória típica dos movimentos fenomênicos e pela lei das unidades coletivas, conforme visto em A Grande Síntese, capítulo 26 e 27. Na matéria, na vida e no espírito, as formas, desde as atômicas até as siderais, tendem para a unidade, buscando o reagrupamento e a reorganização em sistemas, através de associações cada vez mais vastas e complexas. Toda unidade já representa em si mesma a resultante da organização de unidades menores. O próprio universo é, por excelência, unitário e orgânico, constituindo de alto a baixo um edifício único. Desse modo, o fenômeno social é um fenômeno não apenas biológico, mas também conexo e logicamente entrosado no fenômeno cósmico, representando um momento da lei, um processo da mecânica universal. Não podemos, portanto, considerá-lo isoladamente, fora do complexo da vida, fora dos métodos e da finalidade da natureza. Assim, encontramos o fenômeno social, histórico e político orientado e em sintonia com o mesmo ritmo da lei reguladora de todos os fenômenos. Em toda parte, ambos têm o mesmo esquema fundamental, redutível a um princípio único. Torna-se evidente que a natureza age de acordo com esquemas simples e constantes. Tem suas formações feitas por modelos em série, embora não mecanicamente. Realiza seus desenvolvimentos em obediência a um plano, condição que os prende sempre a um princípio diretor central. Retomaremos este conceito mais adiante em melhores condições. A criação tende para a uniformidade e a repetição dos modelos. Todas as formas, portanto, possuem uma base comum a irmaná-las em parentela, o que demonstra serem todas elas derivadas do mesmo e único princípio. Elas não se copiam, mas se ligam mutuamente de todos os pontos do universo e de todos os planos evolutivos.
Por isso, na formação e funcionamento das grandes unidades sociais, vemos a reprodução dos fenômenos e o retorno das leis por nós observados nas unidades minerais, vegetais, animais, desde o átomo até as estrelas. Dadas essas premissas, não podemos de modo algum crer que o fenômeno histórico se desenvolva sem lei, abandonado ao arbítrio individual ou ao capricho dos acontecimentos. A história nos conta como se sucedem no tempo os vários momentos do funcionamento dos organismos coletivos. Estas palavras poderiam constituir a definição desse fenômeno. O funcionamento do corpo social, expresso pela história, não obedece ao acaso, mas segue o mesmo ritmo por nós encontrado nos outros fenômenos. Em outras palavras, o transformismo fenomênico do complexo vivo do grande corpo coletivo obedece às mesmas leis do dinamismo universal a que ele pertence, razão pela qual é dirigido pelo binário da onda histórica. A vida das grandes unidades coletivas desenvolve-se de acordo com o movimento de amplas oscilações ascendentes e descendentes, de altos e baixos periódicos, movimento que repete o princípio das ondas do mundo dinâmico, do qual a vida participa. Isso, naturalmente, acontece sempre que se trata de dinamismo, como neste caso. Observemos os períodos e as características desse ritmo histórico. A história desenvolve-se de acordo com uma respiração rítmica, reencontrada por nós na física e especialmente no eletromagnetismo. A existência dos retornos históricos, já observados pelo filósofo Vico, é um fenômeno de fácil observação. A trajetória típica dos movimentos fenomênicos dos quais falamos anteriormente segue o princípio desses retornos ou repetições, reproduzindo-os, todavia, em uma posição cada vez mais elevada, fato a partir do qual deriva a evolução. É desse modo também que a história funciona. Os acontecimentos humanos, à medida que se sucedem, tendem a se repetir, ligando-se à lei dos retornos históricos, que os obriga a percorrer de novo o velho caminho. Não nos surpreendamos, portanto, se a história parece não ensinar coisa alguma, se muitas vezes os mesmos erros são cometidos de novo pelos próprios dirigentes, que mais do que todos deveriam conhecer essa lei e considerá-la. Essa é a lei do fenômeno, que somente se repete para progredir sempre na direção evolutiva, sendo esta justamente a tarefa mais árdua na vida. É assim que, tal como na trajetória dos movimentos fenomênicos, a repetição não se transforma segundo uma cópia exata, porquanto quem a observar notará muito bem alguma diferença, ainda que pequena. Esta diferença representa todo o valor da conquista, constituindo o resultado da experimentação. O resultado se estabelece mais no alto, em direção evolutiva. Atuou de fato na realidade e, portanto, constitui uma construção acabada e real, ainda que sob a forma de força imaterial. Representa um novo e indelével traçado, um tipo mais aperfeiçoado de ritmo,
que fixa o binário no qual, pela mesma lei de repetição, devem se desenvolver mais tarde os novos acontecimentos históricos. E como sempre acontece, esses acontecimentos retornarão ao passado, mas a um passado no qual já foi fixada uma determinada diferenciação evolutiva, patrimônio que, uma vez conquistado, é o ponto de partida para novas diferenciações e conquistas. Observemos então as características dos dois períodos do ritmo histórico. Eles constituem duas posições inversas e complementares, que, embora rivais, são irmãs na tarefa de construir. Trata-se de um caso ao qual se aplica a lei universal da dualidade, que já desenvolvemos em A Grande Síntese, capítulo 39, e desenvolveremos ainda mais no presente livro. No ritmo histórico, alternam-se continuamente o período clássico e o período romântico. O primeiro, masculino, explosivo, guerreiro, materialmente conquistador, destruidor, fecundante e semeador, violento, involuído, materialista. O segundo, feminino, tranquilo, conservador, espiritualmente conquistador, construtor, preparador e amadurecedor, pacífico, evoluído, espiritualista. Na trajetória dos movimentos fenomênicos, o período clássico representa a fase de queda involutiva, de retorno e de recuo. O período romântico representa a fase de ascensão evolutiva, de progresso, de ímpeto. Ambos os períodos, porém, são necessários porque têm funções diferentes e, ao mesmo tempo, complementares. O progresso caminha amparado nessas duas forças contrárias, por cujos choques e contraposições é impelido. No fundo, os dois períodos criam, porém, sob forma diferente, emborcando-se um no outro, de modo que, embora pareçam inimigos em luta, cooperam entre si, colaborando em lados opostos na mesma construção. Se o princípio masculino, em plena tempestade, não evidenciasse e, no meio da morte, não lançasse princípios mais elevados de vida, se em ambiente de destruição não limpasse o terreno, tirando-lhe as velhas construções, o princípio feminino não teria, na paz, novos motivos para desenvolver, nem novas construções para levantar. Reencontramos aqui o conceito lembrado há pouco, segundo o qual, para poder conciliar a fluidez que o transformismo evolutivo exige com a rigidez imposta pela necessidade de assumir formas bem definidas, a vida deve se renovar, alternando continuamente a vida e a morte, a construção e a destruição. Tudo isso exprime, nesse caso, a íntima bipolaridade encontrada em toda a individuação, representada pelos dois extremos opostos entre os quais o fenômeno social oscila o seu funcionamento e assim evolui, o que corresponde à característica de harmonia e equilíbrio fundamental da lei, segundo a qual os dois extremos componentes de cada unidade devem ser proporcionados e se contrabalançar. A fenomenologia universal reclama e nos faz encontrar presente em toda parte um organismo inseparável de seus princípios.
Porém, o equilíbrio aparece não apenas na intimidade de cada unidade social, como determinante de seu desenvolvimento temporal, mas também na sua estrutura espacial. Em outros termos, o fenômeno é equilibrado não apenas no futuro histórico, mas também na distribuição das várias unidades sociais pela superfície da Terra, ou seja, cada povo vive uma determinada fase, diferente para cada um, de modo que o dinamismo da humanidade não se concentra todo em uma única direção, mas se realiza levando em conta a compensação tanto no tempo como no espaço. Evitam-se assim excessos e lacunas perigosas, atrofias e hipertrofias danosas, de modo que, em meio a tanto movimento e a tal emaranhado de contrastes, a harmonia permanece soberana no espaço e no tempo. No espaço, a civilização ocidental, mecânica e materialista, equilibra a civilização oriental, mais madura e espiritualista. No tempo, o fato de estarmos hoje em pleno materialismo significa que se deve fatalmente esperar a fase de espiritualismo. Não se pode saber exatamente o ano e o dia, mas diz a lógica das leis da vida que o atual ciclo histórico deve se encerrar. As forças que o movimentam já atuam há muito tempo e devem se esgotar e parar, levando assim ao início justamente do ciclo oposto. Pode-se dizer que não se vê e não se crê, mas o leitor, que dotado de raciocínio, for capaz de compreender a mecânica do universo, cujo pleno funcionamento estamos procurando colocar sob os seus olhos, deverá concluir que as aparências estão na superfície e enganam. Deverá sentir em seu espírito ao menos a suspeita de que exista debaixo delas, onde tantos vivem, outro mundo imenso e muito mais perfeito. Enquanto o ciclo atual percorre a sua trajetória, completando a tarefa e descarregando o seu dinamismo, o período complementar, presente em todas as coisas, espera a sua vez em silêncio, repousando e recarregando o seu dinamismo. Se o leitor olhar em torno, na vida vegetal e animal, no descanso hibernal e nas florescências primaveris, no sossego da morte e nos trabalhos da vida, poderá verificar que o fenômeno não constitui exceção da regra geral. Os dirigentes, no caso humano, jamais são os criadores do momento histórico, mas apenas seus intérpretes. Jamais são árbitros na desordem, mas apenas servos obedientes à lei, sem a qual não há vida. Eles colocam em funcionamento esta ou aquela fase de acordo com os tempos, sucessivamente, uma em consequência da outra, enquanto as massas caminham, dando corpo ao impulso. A alternância das duas tendências permite que, depois do período de trabalho, ambas as partes descansem. Os componentes do imenso indivíduo coletivo são levados assim alternadamente a turnos de trabalho e de repouso, mantendo exatamente o equilíbrio que as leis da vida querem. Enquanto uns repousam, outros que já repousaram trabalham, e assim, embora passando de mão em mão, a função progride sem interrupções.
A divisão de trabalho é necessária porque ele é realizado por muitos diferentes tipos biológicos, com funções especializadas. É necessária para evitar cansaços e esgotamentos étnicos, para compensar e, desse modo, corrigir qualquer direção individual tendente à hipertrofia unilateral. Só assim podemos conseguir um desenvolvimento homogêneo e harmônico. Portanto, o grande indivíduo coletivo, tal como acontece individualmente com o homem equilibrado, divide sua atividade entre o trabalho físico e o trabalho espiritual. Em todas as formas da vida, os dois sexos se completam. Há povos masculinos que conquistam e fecundam, e povos femininos que são conquistados e fecundados. Os dois juntos possuem, como já dissemos, todas as características dos dois períodos opostos, clássico e romântico. As duas extremidades se atraem e se emparelham, compensando-se no tempo e no espaço. A unidade completa resulta da fusão dos dois contrários. Cada um sozinho não pode fazer nada. Se a parte masculina não fecundar, a parte feminina não gera nada. O fenômeno da civilização pode parecer um processo de efeminação, porque significa paz, conservação, bem-estar, luxo, refinamento, arte, cultura. Veremos mais tarde que a maturação, quando é muito impelida neste rumo, resolve-se em podridão, assim como a atividade oposta, quando é muito forte no sentido viril, termina em cataclismo. A lei, nos seus equilíbrios, sabe corrigir os excessos, intervindo a tempo com movimentos contrários e compensadores. Existe proporção entre os impulsos de uma fase e os da fase sucessiva, bem como entre ação e reação. Isso nos faz pensar em quão grande deverá ser a nova civilização do espírito se a compararmos com a atual destruição conseguida pela civilização da matéria. Os preparativos são de fato gigantescos. Torna-se necessário, em dados períodos, que a onda, por sua própria estrutura, efetivamente eleve das raízes da vida a forma masculina, para salvar a humanidade de uma civilização acentuada demais, de uma excessiva efeminação, de uma maturação levada até a putrefação. Então o homem domina tudo e tudo se viriliza, inclusive a mulher, como acontece hoje, enquanto no período oposto a mulher domina e tudo se efemina, inclusive o homem, como aconteceu no século XVIII. Quando chega a hora, o fator masculino intervém para pôr à prova, à luz da realidade concreta, as superconstruções do período romântico, para arrancar o que nelas existe de falso e supérfluo, o que nelas não corresponde a um real valor na vida, para reativar a circulação, dinamizando tudo com novos impulsos. Nessa relação, encontrou-se a antiga Roma perante a Grécia, assim como a Revolução Francesa e o Império frente ao período monárquico imediatamente anterior, sucedendo-se o mesmo com a atual fase do mundo em relação ao século XIX. E tudo isso para depois civilizar-se novamente
com os produtos das civilizações vencidas, elaborados na luta e introduzidos em um novo ciclo. Assim, nada se perde nem se destrói. Se o acessório supérfluo desaparece, a substância permanece e revive sem cessar. Melindramo-nos com a destruição realizada por essas tempestades, porque só vemos as formas e vivemos na superfície. Se, ao invés, olhássemos o germe das coisas, veríamos que a essência não morre jamais. Com essa explicação lógica, então, tal perecimento nos perturbaria bem menos. Assim, quando há perigo de uma excessiva efeminação, quando a civilização muito requintada enerva e debilita as raças, então a vida, por meio de injeções de virilidade, coloca reforços para dinamizar a excessivamente cansada maturidade. Essa é a função dos povos jovens, que são involuídos e primitivos, porém estão mais próximos das origens da vida. Povos que são pobres de experiência e sabedoria, mas transbordam energia e possuem dinamismo, potencial que ainda não transformaram, mas que, evoluindo, irão transformar em qualidade. Naturalmente, é oposta à função dos povos maduros, cujas riquezas espirituais os povos jovens avidamente querem possuir, como se fosse um alimento que anseiam assimilar para evoluir. Os povos jovens oferecem um dinamismo rude e fragmentado. Os povos maduros oferecem sabedoria, produto de longas experiências. Então se estabelece entre os dois o mesmo equilíbrio existente entre jovens e velhos, uns e outros necessários à vida, embora com funções opostas. Com isso, se obtém de uma só vez dois grandes resultados. Primeiro, o progresso do involuído, por obra e graça do evoluído, que dá, assim, rendimento coletivo à sua posição, a qual vem, assim, a constituir função biológica. Segundo, o recarregamento dinâmico das coletividades civilizadas e cansadas, trabalho do involuído, que preenche ele também uma função biológica. Desse modo, cada um se compensa, dando o que tem e adquirindo o que não tem. Todo tipo humano tem função e missão. Os extremos da vida ajudam-se alternadamente. A técnica regeneradora da vida, desde o caso sexual até o caso da mistura das raças, funciona exatamente de acordo com o sistema das cessões e aquisições recíprocas, estabelecendo trocas entre elementos contrários. Se, partindo do exame dos princípios, chegamos ao nosso atual caso particular, isto evidencia o quanto se encontra o mundo hoje na fase masculina, na qual tudo, inclusive a mulher, tende para a virilização. Explica-se desse modo o assim chamado despertar político-social da mulher, com a sua participação numa atividade para a qual, em outros tempos, ela era considerada incompetente. Encontramo-nos, evidentemente, em pleno período clássico, oposto ao romântico, num período de exaltação das qualidades do tipo guerreiro, materialmente conquistador, destrutivo, fecundante e semeador, violento, involuído, materialista.
Encontram-se momentaneamente deprimidas as qualidades do tipo oposto, cujo dinamismo agora recarrega-se em silêncio, à espera da sua vez de entrar em ação. Quando isso acontecer, serão exaltadas as qualidades do tipo romântico e deprimidas as do tipo atual, e assim por diante. As verdades sustentadas pelo homem, muitas vezes, nada mais exprimem do que a tarefa particular a ser realizada. Explica-se assim a alternância da moda, não só nos vestidos, mas em todas as coisas, forma mental essencialmente mutável que se manifesta em tudo. No novo período, não se dará valor ao que hoje se admira, mas, ao contrário, será valorizado o tipo conservador, espiritualmente conquistador, construtor, preparador e maturador, pacífico, evoluído, espiritualista. A lei nos obriga a prezarmos instintivamente o tipo que, por corresponder no momento a um determinado objetivo biológico, está exercendo uma função de valor e que, aplicando como missão suas qualidades particulares, tende a alcançar este objetivo. Chegará, portanto, o período de refinamento espiritual. A ontogênese, como se diz, resume com rapidez a filogênese. Do embrião à juventude, a história da vida se repete no organismo. De modo semelhante, toda civilização, ao surgir, recapitula o seu passado de acordo com o seu tipo. A nova fase, porém, como vemos na trajetória dos movimentos fenomênicos, não se esgota nessa repetição sumária, mas continua o caminho para subir mais, conquistando um novo trecho. Isso representa a conquista evolutiva da fase. Em princípio, portanto, os motivos espirituais do precedente período do mesmo tipo serão retomados, rapidamente recapitulados e em seguida levados até mais acima. Terminada a recapitulação, o que no passado foi ponto de chegada será agora ponto de partida. Os mesmos princípios, posto que há continuidade na evolução, serão desenvolvidos sob a forma de novas construções que antes não haviam encontrado meios capazes de lhes tornar possível a atuação. Quando, pela mistura de povos, raças e civilizações, tiver sido estabelecida a recíproca cessão e aquisição, troca através da qual atua a técnica regeneradora da vida, então a nova fase, já sob bases orgânicas coletivas, com os dinamizadores exaustos e os involuídos amadurecidos, poderá ir muito além de sua fase antecessora de mesmo tipo. Desta vez, no entanto, o impulso espiritual encontra preparados meios bem diferentes de ação, contando principalmente com esse movimento de massas característico de nossos tempos, no qual poderá se multiplicar, enxertando-se nele. Os meios de divulgação e de contato, aliados ao mais elevado nível médio de cultura, permitirão um enorme alargamento de bases e de comparticipação. Além disso, a concepção espiritual da vida ressurgirá não como tentativa, tendência ou forma, que para tantos é apenas crença vã,
mas sim como conhecimento e consciência das leis da vida, acessíveis por via racional e experimental, no modo evidente da objetividade científica. Desta vez, o homem, servido pela técnica, será dono de muitas forças da natureza, de muitos instrumentos e capacidades novas que antes ignorava. Assim, a sua nova espiritualidade não se concretizará unicamente como um individualismo elevado ou então como um elementar e prévio fermento de massas, mas se desenvolverá na reconstrução orgânica da civilização, impregnando-lhe todos os estratos e enquadrando-lhe todos os movimentos. A nova espiritualidade do terceiro milênio deverá se realizar em um plano coletivo muito mais amplo, mais profundo e orgânico do que qualquer dos planos precedentes. A construção é grandiosa, mas também nova em grande parte, e o novo não está isento de perigos. Vamos assinalar dois. O primeiro perigo é que a formação do organismo coletivo representa uma conquista moderna, fase que segue e é preparada pela nossa atual fase. Ora, toda construção tende à hipertrofia e à caducidade. Logo, o princípio de organicidade social ameaça tornar-se o túmulo do individualismo, o qual, porém, constitui um excelente produto da velha civilização e deve lutar hoje para não se deixar absorver pelas novas afirmações do coletivismo. Causa dano perturbar os equilíbrios. O processo de unificação social não deve se reduzir a um processo antibiológico, destruindo os valores adquiridos, que, ao contrário, devem ser conservados e utilizados. Assim, caminhando demais em direção da vida, arriscamo-nos a seguir um caminho diametralmente oposto. A unificação orgânica coletiva não deve se resolver no esmagamento e morte do individualismo, que continua a ser a via régia da evolução. Deve, isto sim, significar a sua coordenação em unidades maiores, onde ele, ao invés de mutilado e asfixiado, torne-se um expoente da vida social de relação. Um produto biológico não pode ser destruído sem dano. O novo trabalho consiste em coordenar os valores resultantes das conquistas realizadas, herança das fadigas humanas no transcurso dos séculos, e aumentar-lhes o rendimento na coordenação. A lei quer o equilíbrio, quer, portanto, em vez do estado onipotente de corpo social, onde o indivíduo desapareça, a afirmação equilibrada dos dois princípios, o individual e o coletivo, que, opostos e complementares, são justamente por isso feitos para se compensarem mutuamente. Embora como opostos tendam a se prejudicar um ao outro, eles são reciprocamente indispensáveis. O individualismo vale como material construtivo, sem o qual nenhum sistema é atuante. O coletivismo vale como força disciplinadora e coordenadora, sem a qual os valores do individualismo anulam-se na luta e na destruição. Cada um move-se em direção e tende a conquistas que são diferentes daquelas do outro.
O individualismo, de natureza separatista, caminha para uma especialização cada vez mais avançada, profunda e perfeita. O coletivismo, de caráter antisseparatista, dirige-se à unificação mais íntima e completa. Os dois princípios desempenham função. O individualismo forma os indivíduos um a um. O coletivismo coordena-os em unidades cada vez mais vastas. Primeiramente, o princípio coletivo coordena os indivíduos em organismo familiar, depois em classe social, em seguida em estado e nação, mais adiante em raça e, finalmente, em humanidade e, além de nosso ambiente terrestre, em organismos de humanidades. O indivíduo, segundo o grau evolutivo, deve sucessivamente tomar parte nessas unidades múltiplas cada vez mais vastas e complexas, processo no qual, porém, a organicidade menor já atingida não é destruída, mas sim encaminhada para outra, maior. Um dos erros do princípio coletivo será a redução do homem à máquina e a número, levando-o à irresponsabilidade, à servidão, à situação de indivíduo mantido pelo Estado onipotente, em posição crepuscular de segurança e passividade. Isso é antivital. Os desníveis de todo gênero, o estímulo do interesse, a liberdade de iniciativa individual, as competições em todos os campos incitam a atividade necessária para os experimentos dos quais nasce a evolução. A propriedade, tão bem conhecida até dos animais, constitui um fenômeno biológico inviolável, porque é necessária para proteger e conservar a vida. Quando o enquadramento chega à absorção, paralisando a liberdade de movimento necessária aos objetivos da vida do indivíduo, quando a disciplina leva à destruição da fisionomia individual e resulta em sufocação, o princípio coletivo torna-se antivital. Seria antibiológico que a atuação da estatolatria oprimisse a sua célula constitutiva, pois o Estado existe justamente para desenvolvê-la. Deve existir proporção entre cérebro e membros, equilíbrio entre centro e periferia, harmonia em tudo. Toda hipertrofia é monstruosa. O novo corpo social tem necessidade de ser plástico, adaptável, múltiplice, composto de partes compensadas, de elementos substituíveis, não devendo ser emperrado pela excessiva complexidade da organização, que quanto mais complexa, tanto mais se torna vulnerável e assim tanto mais se reduz a fator de perigo para a vida. A organização não deve se resolver numa centralização absorvente. Por isso, precisa-se compensar com uma descentralização adequada. A ameaça do novo sistema orgânico está na preguiça do indivíduo, que, servindo-se dessa organicidade apenas para se deixar arrastar, adapta-se e se abastarda, abdicando à própria autonomia espiritual e ao dever de evoluir, porque acredita que, sendo guiado pelo Estado e pela técnica, pode, enfim, se furtar ao trabalho.
A ameaça está na condição da igualdade chegar à podre indolência dos servos e à criação de rebanhos passíveis de serem dominados. Infelizmente, o senso de responsabilidade tende a decair na razão direta do número. O apoio recíproco encoraja a inconsciência e, por motivo de confiança recíproca, enfraquece o autocontrole, constituindo um convite à ação cega, que, quando isolada, é mais ponderada. O número produz, principalmente nos fracos, a ilusão de poder, de segurança e também de impunidade, constituindo a grande defesa e a única força das nulidades, que sabem disso e nele se refugiam. O coletivismo pode não apenas ser desfrutado por essas nulidades, mas também significar a exaltação delas. Na massa, onde vale a quantidade e não a qualidade, o inferior se valoriza e o superior se desvaloriza. O número nivela, tirando dos melhores e dando aos piores. Uma vez que os melhores constituem a minoria, todo agrupamento implica numa piora mais ou menos pronunciada. Os melhores descem até os piores, mas os piores não sobem até os melhores. Assim, toda coletividade vale sempre muito menos que a soma dos indivíduos componentes. Abre aspas. Os senadores são boas pessoas, mas o Senado é uma besta. Fecha aspas. Isso também porque o apoio recíproco diminui o esforço individual e, portanto, o rendimento coletivo. Desse modo, por causa dessa instintiva confiança de ovelha e da cessão de controle, as forças individuais de qualquer agrupamento humano, ao invés de se somarem, acabam se anulando. Basta isolar o indivíduo para dar a ele de novo o senso de responsabilidade. Uma vez desfeita a miragem, ele logo cai em si. Nesses casos, o homem revela-se animal gregário. Mas se ele deve ser enquadrado e disciplinado, deve também ser deixado sozinho e livre diante dos problemas da vida, para que aprenda a resolvê-los por si mesmo. Torna-se necessário que a evolução, como coletividade, não signifique a supressão do esforço tão de boa vontade abandonado para evoluir individualmente, porque nesse caso a evolução trairia seu objetivo, que é a ascensão. De fato, o entravamento do progresso individual perturba até mesmo o princípio resultante deste progresso. O segundo perigo capaz de causar o naufrágio da nova civilização do espírito, impedindo-a de atingir as suas metas, é o bem-estar, a segurança, o refinamento, que, embora signifiquem civilização, constituem o primeiro passo para o enfraquecimento e a decadência. Para não apodrecer, a vida deve se exercitar continuamente na luta, porque é da lei que a vida não seja fim de si mesma, mas sim um instrumento de conquista. Ai do homem se, após atingir o bem-estar material, vier a se relaxar contente e parar em plena estrada da conquista, deixando de avançar mais em direção ao altiplano do espírito. A ascensão material, para não degenerar, deve ser apenas um meio para apresentar novos horizontes intelectuais e espirituais,
a fim de conseguir realizações mais elevadas, sob novas formas de luta, garantindo que a evolução continue. Somente assim se poderá dar futuro à vida. A história tem nos mostrado que tão logo o homem se detém no progresso obtido, a decadência se manifesta, que nas comodidades a intensidade do trabalho evolutivo diminui, que a todo período de sofrimento segue um período de ascensão. O alto padrão de vida pode adormecer as limitadas potências criadoras do espírito, que deve ser malhado e polido como os metais, para se manter brilhante. Para os indignos, a vida para, e quem para, morre. Não se entenda o novo período como um resultado do qual se deva tirar gozo, mas sim como um novo tormento de criação. Somente se a lei de luta e seleção for levada para um plano mais alto, a vida não será traída e essa civilização terá conseguido seu objetivo. Só assim essa nova construção não será inútil e não tombará, evitando o desperdício de frutos de tão longo passado. As civilizações desse tipo tendem a se desagregar na efeminação, no refinamento, na inércia, assim como as do tipo oposto tendem a naufragar na violência e na destruição. Tão logo a civilização do espírito perca a substância e se torne apenas uma forma brilhante, sem mais nenhum conteúdo, então o fermento viril e masculinizante despertará ameaçador, surgindo dos planos inferiores para jogar fora a estrutura que se tornou inútil, assinalando-lhe o fim. Final do capítulo 5.